Salve Maria, queridos irmãos, este é o meu canal do Padre Dalvan e eu quero pedir a vocês que se inscrevam no meu canal, deem também o seu like e comente o Evangelho e a homilia do dia para que esse nosso canal possa crescer. E nesta terça-feira da terceira semana do Tempo Comum, nós vamos ouvir o Evangelho segundo São Marcos, capítulo 3, versículos do 31 ao 35. Naquele tempo, chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Queridos irmãos e irmãs, Jesus nosso Senhor veio de uma grande família que está no céu, chamada Trindade Santíssima. A Trindade Santíssima é a grande família. O Pai, o Filho e o Espírito Santo formam, portanto, esta família. Jesus, nosso Senhor, quando veio a esse mundo, ele também quis nascer num ambiente familiar. Primeiramente foi chamada a Virgem Maria, ela deu o seu assentimento com essas palavras: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa vontade. Depois foi chamado também São José. Como era um homem justo, quando se levantou do sonho no qual ouvira do arcanjo São Gabriel a assertiva de não ter medo de receber Maria como sua esposa, prontamente ele se levantou daquela visão e recebeu Maria como sua esposa, pois ele deveria dar a Jesus o nome de Jesus, ou seja, São José exerceria uma força educacional grande sobre o Filho de Deus, pois é nesse ambiente santo que o Filho de Deus nasceu. Nós chamamos Jesus, Maria e José de a Sagrada Família. Mas também Jesus quer formar uma grande família. Os laços que unem os membros dessa família são laços espirituais, não são laços da carne. Saibamos nós também, queridos irmãos e irmãs, que Jesus veio constituir um novo povo de Deus. No antigo Israel, as ligações eram segundo a carne, segundo a raça. Agora, no novo Israel, que é o novo povo de Deus, a Santa Igreja Católica, os membros estão ligados uns aos outros pelos vínculos do Espírito. São vínculos indestrutíveis. Nem mesmo a morte pode separar aqueles que se amam nesta família segundo o amor de Deus. Como ensina São Paulo em uma de suas cartas: quem nos separará do amor de Cristo? Nem mesmo a morte. Queridos irmãos e irmãs, é isso que o Senhor quer nos ensinar no dia de hoje no Evangelho que nós ouvimos. A mãe de Jesus e os irmãos de Jesus, que não eram filhos de Maria segundo a carne,
ficaram do lado de fora e mandaram chamar Jesus, porque queriam falar com ele. Então, havia uma grande multidão sentada ao redor dele. E alguém disse para Jesus, segundo o Evangelho, parece que mais de uma pessoa disse a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Jesus não perdia uma ocasião propícia para dar um ensinamento. Por isso que nosso Senhor diz o seguinte àqueles que lhe haviam informado que sua família estava lá fora e queria falar com ele: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Jesus não está negando a sua família, mas ele vê aí uma oportunidade de anunciar uma grande família constituída por ele. A família redimida no sangue derramado na cruz. Jesus então continua dizendo, e olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Queridos irmãos e irmãs, nós que participamos deste círculo que está em volta de Jesus, somos membros efetivos desta Santa Família. E não é por nada que o Evangelho dizia também que a mãe de Jesus e os seus irmãos estavam lá fora e mandaram chamá-lo. Jesus quer que aqueles que estão fora venham para o interior desse círculo. Aqueles que estão lá fora querendo falar com ele também pertencem a este círculo de intimidade. Queridos irmãos e irmãs, a mãe de Jesus, ela colocou em prática a vontade de Deus na sua vida. Ela mesma disse para o anjo no dia da anunciação: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa vontade. Os laços que unem Maria Santíssima com Jesus vão para além da carne. É por isso que Maria é agora eternamente a Mãe de Deus. Quando nós ficamos somente na esfera da carne, as nossas relações estão fadadas à morte, ao fim, ao fracasso. Por isso que Nosso Senhor, que gostava muito da família, chegou a dizer: aqueles que gostam mais do esposo, da esposa, dos filhos, do pai, da mãe, do que de mim, não podem ser meus discípulos, não podem entrar no reino de Deus. Jesus, a fim de fazer com que os laços familiares fossem mais sólidos, ultrapassassem esse mundo, Nosso Senhor falou então dessa forma. Então, queridos irmãos e irmãs, como dizia Santo Agostinho, a Virgem Maria foi muito mais feliz por ter dito sim a Deus do que por ter concebido o Filho de Deus no seu ventre. Porque ter concebido o Filho de Deus no ventre materno foi uma consequência do sim que Maria deu a Deus. A Santa Isabel disse à Santíssima Virgem Maria, no dia da visitação: feliz és tu, Maria, porque creste, porque o que o Senhor te prometeu ele cumprirá. Por que creste, Maria? Porque tu foste sim para Deus, então o Senhor cumprirá as promessas. Se Maria tivesse concebido o Filho de Deus de qualquer maneira, então
Maria seria uma mãe meramente biológica de Nosso Senhor. Mas não. Jesus elevou, fez com que transcendesse a maternidade de Maria. Por isso que, num prefácio da Santa Missa, um prefácio mariano de uma Santa Missa, é conclamada, proclamada, ou melhor, a maternidade divina de Nossa Senhora. Não é uma maternidade qualquer, mas é uma maternidade divina. Maria está para sempre presente na vida de Deus. Ela não foi uma barriga de aluguel ou alguém pelo qual Nosso Senhor só passou para entrar nesse mundo. Não. Maria e Jesus têm laços estreitíssimos que superam a temporalidade, a carne, essa própria vida. Por isso que invocamos a Virgem Maria como alguém que está viva, perto de Deus, que intercede por nós, é nossa advogada, a medianeira de todas as graças. Meus irmãos, Jesus, no Evangelho de São João, ele também fala para os discípulos. Às vésperas da sua paixão, ele diz aos discípulos: é necessário que eu vá. Mas como eu disse que vou para o Pai, o coração de vocês se encheu de tristeza. Se eu não for, o Espírito não virá a vós. Realmente, os discípulos tinham uma ligação afetiva com Nosso Senhor, mas a nossa ligação com Jesus tem que ser para além das emoções. Um amor só das emoções e da carne envelhece, caduca, e Jesus queria estar para sempre presente na vida dos discípulos, fortalecer a sua união com os discípulos e a união dos discípulos com ele, e esta união eterna só seria possível na força e no poder do Espírito Santo. Por isso que era necessária essa separação de Jesus com os seus discípulos, para que a aliança entre eles se consolidasse. A mesma coisa eu digo, que Jesus afastou-se de sua mãe a fim de estar mais próximo dela. Espero que vocês entendam essa imagem que criei aqui no seguinte sentido: de Jesus que se afasta a fim de estreitar ainda mais os laços com aqueles que ele ama. Então, o aparente rechaço que ele faz à sua mãe e aos seus irmãos, na verdade, é um convite para que esses, a sua mãe e os seus irmãos, se acheguem ainda mais a ele, se unam ainda mais a ele, segundo os vínculos do Espírito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E ao chegar ao final dessa meditação, invoquemos a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, a sempre Virgem de Nazaré, e pela intercessão de São José, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e com Nossa Senhora.